lá, alunos, vamos aqui então ver algumas propriedades relacionadas, né, ao estudo de potenciação. A primeira propriedade que nós temos, tá, é a propriedade da multiplicação e diz o seguinte: se você tem uma potência a elevado a m que multiplica uma potência a elevado a n, percebam, tá, galera, que a minha base ela é igual. Veja que a base aqui é o a e que a base aqui também é o a. Como é que eu resolvo esse problema aqui? A gente diz o seguinte: repete a base e soma-se os expoentes. Como assim, professor? Suponha que nós tenhamos 3 elevado a 7, que multiplica 3 elevado a 8, certinho? Bom, galera, percebam que a base aqui é o número 3 e que a base aqui é o número 3. E nós temos uma multiplicação de potências de mesma base. Pessoal, quando eu tenho multiplicação de potências de mesma base, eu posso repetir a base e somar os expoentes. Então eu posso fazer assim, ó, 7 mais 8, né? E aí eu vou ter o 3 elevado, então, a 15. Então percebam que 3 elevado a 7 vezes 3 elevado a 8 é a mesma coisa que 3 elevado a 7 mais 8. Que isso aqui então vai dar 15. E a gente nem vai fazer então isso aqui, certo, pessoal? 3 elevado a 15, porque vai dar um número gigantesco. Mas caso vocês queiram fazer isso na calculadora, a gente pode fazer assim, ó, 3, nós vamos teclar o x elevado a y, certo? Então 3x elevado a y indica pra gente, tá, pessoal, a potência. E aí nós vamos digitar aqui então o nosso 15. E aí percebam, pessoal, que vai dar aquele número ali, ó, 14.348.907, certinho? Lembrando aqui, tá, pessoal, que para a gente poder fazer potências com auxílio da calculadora científica, nós vamos procurar, né, a tecla x elevado a y, tá? Na calculadora, a tecla x elevado a y significa potência, certinho? Ou ainda, né, dependendo da sua calculadora, nós vamos ter a tecla que é um acento circunflexo. Então, para a gente poder fazer esse cálculo com auxílio da calculadora científica, a gente faz 3, aí a gente tecla o x elevado a y, e depois a gente tecla o y e dá o igual, e aí a gente vai ter o resultado. Ou ainda, dependendo da calculadora, a gente vai colocar assim, ó, 3, acento circunflexo, aí digito 15 e tecla igual. Aí nós vamos ter o resultado. O que você tem que entender é o seguinte, que x elevado a y e o acento circunflexo, na calculadora científica, ela vai significar potências, né? Ou seja, cálculo de potências. Beleza? Bom, galera, então tá aí explicado como calcular potências com auxílio da calculadora científica, beleza? Muito bem, galera. Uma outra propriedade que nós temos, ela é a chamada potência de potência, certo? Então nós temos aqui a potência de potência. O que significa isso? Significa que se nós termos assim, ó, a elevado a m, vejam que a elevado a m é uma potência. E agora vejam que esta potência tem um outro expoente que é o n. Por isso que a gente chama potência de potência, porque o a elevado a m já é uma potência. E aí nós temos o n elevado a n, que aí no caso representa uma outra potência, potência de potência. Como é que nós resolvemos isso? Nós simplesmente resolvemos assim, repete a base e multiplica os dois expoentes. Ou seja, galera, se nós tivermos esta situação aqui, olha, 2 elevado a 3 elevado a 5, pessoal, o que isso significa? Isso significa que nós vamos ter 2 elevado a 3 vezes o 5, certo, pessoal? Que isso aqui vai ser igual a 2 elevado a quem? A 15, certinho? A gente repete a base e multiplica os expoentes. Então é assim que a gente resolve isso, ok? Bom, galera, uma coisa muito, mas muito importante que a gente tem que entender, tá? É que no estudo de potenciação, tá? Se eu posso fazer isso aqui, ó, galera, se eu posso fazer isso aqui, chegar nesta situação aqui, o contrário também pode acontecer. É importante você entender que eu posso fazer o caminho de ida, mas eu também posso fazer o caminho de volta, ou seja, daqui eu posso enxergar dessa maneira, certo? Vejam, pessoal, que neste caso aqui, ó, eu tenho essa potência de potência, certo? E eu consegui desenvolver essa potência de potência até chegar nesse resultado. Mas eu também poderia fazer o seguinte, eu poderia fazer esse resultado aqui, tá, galera? Chegar nesse resultado aqui. Professor, como assim? Eu não entendi. Vamos supor, tá, galera, que a gente tem essa situação aqui, ó. Vamos supor que eu tenho lá uma situação de 5 elevado a 9, certo? E eu preciso escrever isso aqui, tá, galera, na forma da multiplicação de duas potências. Galera, veja o seguinte, que você pode escrever isso aqui da seguinte maneira. 5 elevado a 8 vezes 5, concordam? Porque aqui é o número 1. E se você fizer assim, ó, multiplicação de potências de bases iguais. Então, você pode repetir a base e somar os expoentes. 8 mais 1 não dá 9? Isso aqui também poderia ser assim, ó, 5 elevado a 7 vezes 5 elevado a 2. Isso aqui também poderia ser escrito assim, ó, 5 elevado a 6 vezes 5 elevado a 3.
Isso poderia ser assim, ó, 5 elevado a 5 vezes 5 elevado a 4. Pessoal, todos esses exemplos que eu coloquei aqui, se você repetir a base e somar os expoentes, não volta a dar o 5 sobre 9? Bom, galera, no estudo de potenciação, né, é muito importante a gente entender que eu posso ter o caminho de ida, certo? Mas eu também posso ter aqui o meu caminho de volta, tá, galera? É muito importante você entender que dá para fazer essas duas situações, ok? Bom, vejam bem, se você tiver essa situação aqui, galera, olha, vamos supor que você tem assim 2 elevado... 2 não, deixa eu colocar um outro número aqui. 7 elevado a 12, certinho? Escreve esse número aqui para mim agora na forma de potência de potência. E aí você pode falar assim, professor, eu posso escrever assim, ó, 7 elevado a 3 elevado a 4? Pode. Professor, e se eu quisesse escrever assim, ó, 7 elevado a 4 elevado a 3, eu também poderia? Poderia, com certeza, porque, veja, 3 vezes 4 dá 12, certo? E 4 vezes 3 também não dá 12? Dá. Professor, eu também poderia escrever isso aqui dessa maneira? 7 elevado a 2 elevado a 6? Com certeza você poderia escrever assim. E você também poderia escrever assim, ó, 7 elevado a 6 elevado a 2. Percebam então, pessoal, que a gente tem aqui no caso, né, o caminho. Veja bem, que essa situação que eu propus aqui no início, né? Essa situação que eu propus aqui pra gente, eu fiz aqui, ó, galera, olha, eu fiz aqui o caminho de ida. Esse aqui foi o caminho de ida, certo? E vejam que dependendo do exercício, né, e vai acontecer isso, né, em muitos exercícios isso acontece, você tem lá uma potência, e para resolver o exercício, na verdade, você precisa transformar ela em uma potência de potência. Então vejam que 7 elevado a 12 dá para ser escrito dessa maneira, dá para ser escrito dessa maneira, dá para ser escrito dessa maneira, e dá para ser escrito dessa maneira. E aí você me pergunta assim, professor, mas qual delas eu devo escrever? E aí é claro que aí o exercício vai te dar condições para você entender isso. Você vai analisar o exercício e vai perceber se o melhor caminho para você resolver o exercício é escrever dessa maneira, se o melhor caminho para você resolver o exercício é dessa maneira, ou se o melhor caminho para resolver o exercício vai ser dessa maneira. Neste momento eu quero que você entenda o seguinte, que dá para a gente poder fazer aqui, ó, usando as ideias de propriedades. Você pode fazer o caminho de ida, mas você também pode fazer o caminho de volta. Caminho de ida, e você pode fazer o caminho de volta, ok? Particularmente quando estamos estudando funções exponenciais, certo? Quando a gente está trabalhando com funções exponenciais, fazer o caminho de ida e fazer o caminho de volta nos exercícios, tá, pessoal? Nas potências, é algo quase que trivial, certo? A gente vai ter que fazer muito isso para poder resolver os exercícios. Então é importantíssimo entender essa ideia que dá para fazer a ida e dá para fazer a volta.